Olá, meus pães de queijo. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como é ser professora, porque é muito comum a gente ver, né, professores reclamando sobre a questão da desvalorização, porque realmente existe, né, infelizmente é uma profissão muito desvalorizada. Inclusive, quando você fala que você quer ser professor, o pessoal fala, ai, por que você quer fazer isso? Sabe, como se fosse uma coisa horrível. E é uma profissão extremamente ah, complexa, vamos dizer assim, porque é uma profissão desvalorizada. Isso daí vem da estrutura, né? Ah, as pessoas, infelizmente, ainda não entendem que a educação é a base de tudo, né? A base econômica, a base tudo, gente, base social para ter as interações. E realmente não é fácil, né? Existe uma pressão enorme, tem que lidar com muitas coisas, né? A gente tem aquela coisa de, ai, professor só chega, prepara ali uma aula mais ou menos, brinca ali, vai, coloca na lousa. E, gente, não é assim, né? Existe também a questão de ah, alunos. São pessoas e têm conhecimento e têm ali as experiências e o pessoal acha que o professor não se importa com o aluno, mas, gente, se, por exemplo, o aluno está passando por alguma dificuldade, uma coisa, isso também afeta, isso também preocupa a gente. Então, assim, é uma profissão extremamente complexa, mas ah, é muito comum também o pessoal, assim que você começa, né, a fazer os estágios e tal, os professores mais antigos falam, não faz isso com você não, sabe? Sempre tem alguma coisa assim. E, inclusive, na minha irmã, ela tá estudando, tá fazendo faculdade para ser professora também. O pessoal falava que eu tinha que convencer ela para não fazer. Só que realmente é complicado, é desvalorizado, né? Professor não ganha um salário decente de acordo com o trabalho dele, né? Temos muitos problemas com a desvalorização, mas é uma profissão extremamente gratificante. Por quê? Gente, a educação muda as pessoas. Ai, mas que coisa, né? Todo mundo fala que. Mas, gente, é incrível você ver como que você pode mudar a vida das pessoas, como a gente consegue transformar a vida das pessoas. E queria, né, compartilhar algumas experiências. Minha primeira experiência como professora foi numa escola pública, num projeto bem bacana que chama PIBID, que é um programa de iniciação à docência. E eu ficava responsável por uma turma de segundo ano, né, sob a orientação da própria professora da escola e também da professora da faculdade, que ela orientava ali questão, né, dos projetos e tudo mais. Então, assim, eu realmente era responsável pela turma, mas eu tinha ali uma supervisão e era muito difícil, porque no segundo ano acaba trabalhando muito aquela coisa de biologia celular, gente, extremamente abstrato, extremamente complexo, extremamente da coreba. É uma bosta. É complicado, gente. E é muito. Como professor também não é fácil, né? A gente sempre tá procurando algumas estratégias, algumas formas aí. E aí que aconteceu, né, dos alunos não irem bem na prova, me senti bem mal, fiquei bem chateada. E quando eu fui conversar com vários professores, eles me disseram que não era para eu me preocupar, era para eu fazer, né, começar a fazer algumas provas, algumas atividades mais básicas, porque eu tenho que entender que os alunos não têm capacidade de fazer provas mais complexas, porque eu procurei, né, questões complexas que eles realmente tinham que entender e aplicar ali o conhecimento, porque para mim o que faz sentido, né? E eram questões, principalmente questões é, estilo vestibular, porque a gente tem essa coisa de preparar também para o vestibular, para um futuro melhor, tal. E aí eu falei, gente, não, eu não quero, sabe? Meus alunos, eles são sim capazes, são sim maravilhosos e eles conseguem. É só eu procurar estratégias diferentes para eu poder então, né, trabalhar com eles. E a partir disso, virou inclusive a minha paixão, né? Hoje eu sou apaixonada por estratégias diferenciadas, as tais metodologias ativas. Sou apaixonada por tecnologia, por recursos diferentes. Mas na época
mal sabia que isso existia, comecei a procurar, comecei a caçar, até que eu comecei a fazer com os alunos, eles começaram a ter notas melhores. Mas o que, porque assim, ter nota melhor, ótimo. Mas o que que realmente me marcou? Eles falavam pra mim, eles ficaram surpresos dizendo: "Eu consegui fazer a prova, eu fiz a prova sozinho, eu aprendi, eu consegui aprender, eu consigo fazer isso". Isso me marcou muito, porque quando eu saí dessa escola, eu recebi cartas de alguns alunos me agradecendo por ter acreditado neles, acreditado, né? A gente eu me emociono, mas assim, acreditado no potencial deles, acreditado que eles conseguiam, e eles conseguiam, eles conseguem, eles, claro que eles conseguem, sabe? E assim, o quanto que é importante a gente mostrar para eles que eles conseguem. Porque é muito comum, né, desse ambiente que a gente vive, que valoriza muito mais o erro. E, gente, o erro é extremamente importante para a formação da pessoa. Né? Quando a gente olha e fala, ó, errou tal coisa, vamos, né, ver o porquê que errou, onde é que errou, por quê, tal, e assim, a gente precisa acreditar e o quanto que, né, o mundo fez com que eles acreditassem que eles não tinham lugar, que eles não eram capazes de fazer as coisas. E isso foi extremamente marcante para mim. E hoje, né, eu toda experiência é válida, gente. O professor não é ali só a formação dele, né? Formação que eu digo acadêmica. Lógico, se eu sou uma pessoa, vamos dizer, bem formada, né? Eu tenho ali, já fiz minha graduação, já fiz minha pós, algumas, já fiz mestrado. Agora eu tô fazendo uma segunda graduação. Eu sempre tô procurando, né, ser uma professora melhor. E isso para mim é extremamente importante porque é o que que eu acredito. Eu acredito que eu sempre tenho que procurar ser melhor para poder levar o melhor para os meus alunos. E se tem uma coisa que é muito gostosa é ver o quanto que você faz diferença na vida deles. Então, eu tenho, né, eu dou plantão de biologia e eu tenho casos assim de alunos virem conversar comigo. Não apenas com dúvida, mas assim, para pedir algum tipo de orientação, às vezes para matar umas certas saudades, porque eu dei aula para esse aluno no ensino médio, eles querem, né, que eu explique, porque eles já estão acostumados com um pouco, né, da minha didática. E a gente é muito gostoso você ver que os alunos, eles, você vai, você prepara a aula, sabe? E no final eles viram e falam assim: "Eu amei a sua aula e eu semana que vem eu vou estar aqui de novo no fim da tarde para assistir a sua aula, porque eu quero a sua aula". E hoje, né, eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque eu estava dando plantão. Chegou uma aluna com uma dúvida, e aí eu fui, né? Eu sempre tento explicar de uma forma bem acessível, né? Ah, pra que eu ficar colocando um monte de nome difícil só pra dificultar? Não, sabe? Procurar exemplos, né? Que faça sentido pro aluno. Porque adianta eu falar, não, porque existe. Não, sabe? Caça um exemplo que seja, né, realista ali pro aluno. Ele precisa disso, não adianta eu vir com tudo. E aí eu fui lá e expliquei alguns conceitos que essa aluna estava em dúvida e ela virou e falou: "É só isso? É algo tão simples". E eu entendi. E assim, foi, gente, foi maravilhoso essa sensação, porque ela realmente estava, né, lógico, com a dúvida. Eu fui, tentei explicar de uma forma mais simples, ela entendeu e ela falou: "Eu sou capaz de tudo". E sim, gente, nossos alunos, eles têm que ser capazes de tudo. E o quanto que entende por que que eu tô querendo falar isso com vocês? O quanto que, né? Imagina se eu viro pra ela e falo, não, ó, é um negócio muito fácil. Ai, como que você não entendeu isso? E não, vai e tentar, sabe, mostrar que, ai, olha como eu tenho mais. Não, se eu tentei conversar com ela, tentei entender ali a dúvida, mostrei o quanto que isso era válido e quanto que
ela entendeu o negócio, porque eu consegui explicar de uma forma, né, mais simples, de uma forma que ela conseguia relacionar com os conhecimentos dela o quanto que isso mudou, sabe? E ela falou que eu salvo vidas. E, gente, eu sou uma professora, sabe? E quando a gente pensa, ai, tal pessoa salva vidas, você pensa o quê? Ai, um enfermeiro, um médico, né? Tá ali realmente. Gente, um professor salva vidas. É um professor que vai mudar a vida da pessoa. Vocês conseguem entender o quanto que isso é extremamente, sim, maravilhoso? Eu não tenho palavras. É um negócio maravilhoso. E, gente, eu amo ser professora. Não existe nada tão gostoso quanto ser professora. Apesar de tudo, apesar de ser uma profissão extremamente complexa, desvalorizada, é uma profissão extremamente gratificante. E eu sou muito feliz com o que eu faço. E é por isso que eu quero sempre compartilhar um pouquinho com vocês como é essa minha vida de ser professora. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de. Acho que é desse lado, eu ainda vou aprender. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, ou comente aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijinho!